Caras, então, graças a Deus, a gente começou uma série agora, essa semana, domingo, e não sei, eu gosto de falar disso, eu gosto de falar da lei do Senhor, gosto de falar sobre os 10 mandamentos, e pra mim é muito bom. A carta de Filipenses também, na verdade, eu tô pregando só as coisas que eu gosto por enquanto, né? Ainda não chegamos naquelas partes que precisa, é só o que eu gosto. Filipenses foi assim, 10 mandamentos, oração do Pai Nosso depois, credo, muito legal. Eu amo isso. E a gente começou semana passada falando sobre os 10 mandamentos, a lei, mas a gente não entrou no primeiro mandamento propriamente dito. A gente ficou só no prólogo, que para o judeu já era o primeiro mandamento aquilo ali. Apesar de não haver uma ordem, eles já entendiam aquilo ali como o primeiro mandamento. E aí o primeiro e segundo mandamento para nós, para eles é o segundo. Meio confuso, mas enfim. Os luteranos também vão entender diferente. Para eles o primeiro e o segundo vai ser um, e o 10º eles vão dividir, enfim. A gente vai analisar de uma outra, da perspectiva reformada, que é a mais conhecida. E eu quero ver com vocês hoje algumas coisas. Eu expliquei semana passada, domingo, que antes de dar a lei, Deus anuncia a graça, né? Deus fala sobre o que ele já fez. Antes de falar sobre a lei, Deus não só faz, mas ele fala aquilo que ele... eu fiz isso aqui por vocês. Basicamente, Deus está anunciando a graça ali. E aí, após isso, ele vai tratar. Então, agora, façam e façam, ou não façam, basicamente. E eu quero que a gente veja hoje algumas coisas sobre a graça propriamente dito. E é algumas coisas que todo homem tem que ter noção sobre a graça. Ô, Léo, senta mais pra frente aí. Não, quer ser da turma do fundão? Comentar? Não tem problema. A gente está recém começando. Então, já que Deus fala sobre isso, é importante que a gente fale também. Se Deus está anunciando a graça para o povo, a gente também tem que entender um mínimo sobre isso, sobre a graça. Vamos ler o texto de novo ali? É Êxodo 20. Êxodo 20, versos 1 e 2. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fez algo que o povo não merecia. Deus fez algo que o povo não havia feito nada por merecer aquilo. Eu mereço isso aqui, então tu tem que fazer isso por nós. Não. Ao passo que, quando Deus age com graça, ele também tá... E aí, brother? Tudo certo? Fica à vontade aí. E aí ele tá... Ao anunciar a graça, Deus está dizendo assim, ó... Isso é eu, esse é o meu caráter. A lei, então, nada mais é do que Deus revelando a si mesmo. Deus está revelando a si e dando a conhecer a si mesmo para o povo. O caráter gracioso de Deus, o caráter amoroso, benigno de Deus, que age antes de que haja qualquer busca nossa. E a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Deus sempre dá o primeiro passo. Sempre. Então, a graça manifesta isso. Deus agindo primeiro. É por isso que a gente usa de praxe aqui no culto iniciar com a palavra de Deus, iniciar com o salmo. Porque a gente está basicamente dando a entender aquilo que Deus faz, o que a palavra de Deus diz, ele age e nós respondemos. A lei está sendo assim, nós fazemos assim no culto. Nós lemos a palavra de Deus e o culto é uma resposta a isso. Entendeu por quê? Entendeu por que a gente faz assim? A gente lê a palavra de Deus
Primeiro Deus fala e depois nós respondemos. A vida toda é assim. Então, eu quero que a gente veja 4 coisas que a gente aprende com a graça por meio da lei. Vai ter vários textos na Bíblia falando da graça, falando a graça de Deus, enfim, mas eu quero que a gente analise com base na lei. O que a gente aprende da graça estudando a lei, ok? Então, em primeiro lugar, e eu vou usar por base aqui, lembra que eu falei no culto 5 razões para nós estudarmos e conhecermos a lei, lembra? Eu vou usar 4 delas para explicar e dizer como que a gente age. Então, em primeiro lugar, eu falei que os 10 mandamentos são desconhecidos hoje. Lembra que eu falei? A igreja não conhece mais a lei de Deus, os 10 mandamentos. Quem dirá o mundo? Quem dirá aí fora? Lembra? Eu ainda expliquei, eu falei do McLanche Feliz, McLanche Feliz não, do Big Mac. Lembra? Ou seja, é mais fácil a gente saber a receita do Big Mac do que os 10 mandamentos. E eu vou além. É difícil hoje tu achar um cristão que saiba os 10 mandamentos de cor. Assim, bonitinho, redondinho, na ordem. É bem difícil. Os 10 mandamentos são desconhecidos. A lei é desconhecida hoje. Ou seja, se eles são desconhecidos, cabe a nós, então, aprender, conhecer. A gente precisa conhecer a lei de Deus. A gente precisa conhecer os mandamentos. Como homens, e por que como homens? Porque é daqui que vai partir. A igreja sempre é esse... A igreja sempre é esse agir com base nos homens, e dos homens vai para as esposas, para os filhos, para os jovens, para os solteiros, para o não cristão. Ou seja, vocês é a base da igreja. O pastoreio em casa é vocês. Como que a gente vai fazer isso se nós não conhecermos a lei? E lembram, né? A lei que eu digo, eu não estou pegando os 613 mandamentos que tinha no Antigo Testamento. Não, é os 10 mandamentos, é a lei moral. É a lei que revela de fato o caráter de Deus. Não é a lei cerimonial que apontava para Cristo. Aquilo lá já foi resolvido. Cristo, Cordeiro Santo, já matou aquela lá. Também não é a lei civil, não é o Estado de Israel. Não é a nação de Israel. Nós temos a nossa lei brasileira aqui. É a lei moral. É aquela que é eterna. Não muda. Na eternidade futura, quando nós estivermos com Cristo na eternidade, nós vamos estar obedecendo isso aqui ainda. Deus não muda, então lá também vai estar valendo isso aqui. Como que a gente vai viver essa vida e chegar lá se a gente não conhece isso aqui? Todo homem precisa necessariamente conhecer os 10 mandamentos. Precisa. Tu precisa conhecer para daí sim tu poder entender a graça. A graça de Deus, ela é entendida quando nós entendemos a lei. É assim que a gente entende. Então, a graça é que nos fortalece, né? A gente sabe, na Bíblia toda a gente vê isso. Como que nós vamos ser fortalecidos pela graça, se a graça nós entendemos pela lei? E se nós não entendemos a lei? Tu precisa entender a lei moral de Deus, para daí tu entender a graça. Para daí tu ter noção do que é a graça de Deus. A grandiosidade da graça de Deus. É que a gente está muito acostumado com esse termo hoje, né? A graça. A graça. A gente repete, nós somos salvos pela graça. A graça. A graça. E a gente usa esse termo hoje como se fosse maionese. A gente usa como se fosse uma coisa comum. E não é. A graça de Deus é algo preciosíssimo. Só que para entender a graça, a gente tem que entender a lei. Para ser fortalecido pela graça, nós temos que antes entender a lei. O fortalecimento da graça vem quando nós entendemos, entendi, a lei do Senhor exige isso. É assim que eu deveria agir. É assim que eu deveria ser. Além disso,
Não só, porque Paulo fala para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e dos demais. Então não basta só nós nos fortalecermos na graça. A gente é chamado para algo além. Vocês têm o dever de fortalecer outros. Não só em casa, tem pastoreio em casa que é essencial. É a base da igreja, são as famílias. A igreja é uma família de famílias. Agora, tu tem que fortalecer a tua esposa, os filhos, mas os irmãos também. Como que tu vai fortalecer os irmãos sem antes estar fortalecido? É por isso que Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti e dos demais. Primeiro, a tua primeira função é cuidar de ti. É te fortalecer. É estar fortalecido no Senhor, pela graça de Deus. Entendido? Então, em primeiro lugar, os 10 mandamentos são desconhecidos hoje. Logo, como homens de Deus, nós precisamos conhecê-los. Nós precisamos conhecer a lei do Senhor para daí sim nós entendermos a graça. Em segundo lugar, os mandamentos eles são instrução histórica. Eu expliquei para vocês, né? Desde esse período lá do Sinai, Deus deu a lei. Desde então, Israel usa essa lei para ensinar os seus filhos. A gente leu ali, está em Deuteronômio 6. Dá uma olhada comigo aí, vamos ler isso aí. Vamos usar um pouquinho a Bíblia, né? A gente traz ela, vamos não só fazer peso debaixo do braço. Olha só, Deuteronômio 6. Vê comigo aí. Do 4 em diante. Não, vamos ler do 1. Do 1 em diante. Deuteronômio 6, do versículo 1 em diante. Acharam aí? Foi? Achou, João? Achou? Deuteronômio 6. Então, diz assim, ó. São estes os mandamentos. E isso aqui é uma referência aos 10 mandamentos, a lei de Deus, tá? Os mandamentos, estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Por que esses são os mandamentos? Porque no capítulo 5, Moisés está repetindo os mandamentos. Se tu voltar lá no capítulo 5, tu vai ver que Moisés repetiu os 10 mandamentos. Tá? Desde o capítulo, do versículo 6, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tem outros deuses diante de mim, tal. E ele vai até o capítulo, até o versículo 21, Moisés está repetindo os 10 mandamentos. Agora, no versículo 1, ele vai dizer, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, ou seja, não há exceção, todos os dias, esteja doente ou não, esteja empregado ou não, esteja bem ou não, todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Verso 4, que é a Shema de Israel. É um dos textos mais importantes para a nação de Israel naquele período e em diante. Por quê? Porque Israel era a única nação monoteísta em toda aquela região ali do Antigo Oriente Próximo. Tá? Por isso o texto diz assim, ó. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é um dos textos mais importantes para Israel. Portanto, então o que se faz com isso? Já que Deus é o único Senhor, portanto, então o que a gente faz com isso aqui? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que Jesus falou disso aqui? O que vocês... Oi? O maior mandamento. O maior mandamento. É o que tem de mais importante. Qual o grande e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. É isso que está sendo... Por que isso? Porque ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus acima de qualquer coisa. Verso 6.
Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão onde? No seu coração. Ou seja, pausa aí um pouquinho, olha para mim. Por que então que nós hoje não conhecemos isso aqui? Ó, se liga. Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus acima de tudo, ok? E essa palavra estará no seu coração. Alguém que não conhece isso aqui pode dizer que ama a Deus acima de tudo? Não tem como. Se tu não sabe, ó, vamos do básico, tá? Primário, lá, ensino fundamental. Se tu não tem a decoreba, se tu não sabe decora isso aqui, cara, tu já não ama Deus acima de tudo. Tu ama alguma outra coisa. Ah, mas tu está sendo legalista. Tá, mas e aí? Eu tô mesmo. O texto está dizendo, tu tem que guardar isso aqui no teu coração. Eu não estou fugindo em nada do que o texto está falando. Tu tem isso aqui no teu coração, tu sabe decorzinho assim, ó, pum. Entende? É essencial que nós, homens, conheçamos a lei de Deus. Eu vou repetir. É essencial. Essencial é básico. É imprescindível que nós conheçamos isso aqui. Senão, tu não pode dizer que ama Deus. Ou tu até pode amar, mas não acima de qualquer outra coisa. Ah, eu amo Deus, mas é que eu também amo tal coisa. E a gente vai ver domingo, próximo sermão, que Deus não aceita um e. Deus só aceita ou. Tu não pode amar Deus e alguma coisa. Tu tem que amar Deus ou alguma outra coisa. Deus não aceita e. Vamos continuar? Versículo 7. O que tu faz, então, depois que tu tem cuidado de ti? Versículo 6, tu tem que ter isso no coração. Ou seja, é o que Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti. Tu tem que fortalecer a ti. E agora, o que tu faz? Verso 7, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, ou seja, tudo que tu faz, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, tua mente, o que domina a tua mente. Verso 7, então, tu tem que usar essa palavra para inculcar em outros, ensinar a outros, liderar outros. Não basta, então, tu se fortalecer, eu tô bem, tô legal, eu sei toda a lei do Senhor decor, eu tô bem, eu tô cuidando de mim. Tá aí. E os outros? Às vezes nem tua casa tu está cuidando direito. Que dirá os irmãos. E eu vi essa semana, não lembro que foi que me mandou, um reels de um pastor. E, cara, eu não sou o maior fã daquele pastor, mas aquilo ali que ele falou é essencial, é corretíssimo. A igreja está em crise hoje porque tem muito crente velho aí já que deveria estar pastoreando outros, cuidando de outros e ainda quer ser cuidado, precisa ser cuidado. Tem 30 anos de crente e ainda tem que ser aquele, sabe? Aquela ovelhinha que o pastor tem que levar um pasto, senão ele não se alimenta. O pastor tem que estar cuidando, senão, sabe? Quando já é crente velho, já devia estar cuidando de outros, devia estar liderando na igreja, devia estar assumindo responsabilidade. Essa é a sequência lógica do que a gente está lendo aqui. Deus é o único Senhor, isso é fato, não se discute. O que nós fazemos com isso então? Nós amamos Ele acima de tudo. Como a posição que Ele assume de fato, a posição que Ele tem. Eu amo Ele acima de tudo. Por causa disso, eu mantenho a lei dele no meu coração. Mas não para aí. Agora eu tenho que ensinar outros. No Novo Testamento isso vai além. Claro, nós temos a responsabilidade da família, o pastoreio da tua casa, mas vai além. Por isso Paulo vai repetir tantas vezes o uns aos outros. Uns aos outros. Tu entendeu? Ou seja, analisa ti mesmo, e eu não estou dizendo só hoje, é sempre. O dia em que tu perceber que não está crescendo, tem alguma coisa errada.
Tu precisa sempre estar crescendo na fé, crescendo na vida cristã, crescendo, crescendo. E por crescer, necessariamente envolve assumir responsabilidade, cuidar de outros, pastorear. Certo? Vamos adiante? Um outro detalhe só. Nisso aqui, quando envolve os relacionamentos, e por relacionamento eu quero dizer principalmente em casa, é impossível que os homens não tenham um relacionamento gracioso em casa. Como é que Deus lida com a gente? Como é que ele demonstra isso? Ele salva, ele resgata o povo, ele age com graça, depois ele fala da graça com que ele agiu, e aí ele dá a lei. É ou não é? Assim, como é que tu tem agido em casa? É só no ponta de faca? Ou tu demonstra graça quando a tua esposa falha contigo? Quando ela faz algo de errado, queimou o arroz, como que tu age com ela? Qual é a tua postura? Tu age graciosamente ou não? Ou, de novo? Pô, e aí? E aí? Porque quem estabelece isso na casa são os pastores. Entendeu? É o homem que estabelece isso em casa. Quando os teus filhos agem de forma desobediente ou não, mas que tem um pronto arrependimento, tu age graciosamente? Ontem mesmo, nós estávamos lá em casa e a Rebeca, para variar a Rebeca fez alguma coisa para a Mariana, não lembro o que foi. E na hora a Mariana me falou e eu não precisei falar, eu ia falar e falei de fato. Mas antes que eu falasse, a Rebeca já demonstrou arrependimento, pediu perdão, deu um abraço na Mariana e veio para minha frente, porque ela sabia que eu ia chamar ela para falar com ela. Geralmente, nesses casos, eu faço assim, eu digo, minha filha, eu vou fazer como Deus, eu vou agir graciosamente contigo. Eu vou agir com graça. Tu sabe que tu merecia ser disciplinado. Tu sabe, né? Sim, sim. Tu sabe disso. Mas eu vou ser gracioso contigo, porque Deus é gracioso com a gente. A gente merecia o inferno, e daí eu já ataco o evangelho. Inculcar na criança. Entendeu? Só que lembra que eu falo dos extremos? O extremo é perigoso, né? Ou então nós temos uma tendência de não fazer nada. Ou é muita graça, daí é a graça barata. Né? É o crente que vive pecando e acha que nunca vai dar nada. É a pessoa que abusa da graça daí. É a criança agir, fazer o que quiser e tal, e tu nunca faz nada. Porque Deus é gracioso, mas ele é firme. Ele não aceita o pecado. Ele não convive com o pecado. Por isso que Hebreus vai dizer que Deus disciplina aqueles a quem ama. Os filhos dele, ele disciplina. Os filhos, ele corrige. Então nós temos que ter essa medida. Saber, e isso envolve sabedoria. Provérbios vai falar muito disso. Eu ainda quero tirar um período para na reunião com os homens falar sobre provérbios. Deus ainda vai dar isso para nós. Tu tem que ter sabedoria, amadurecimento para saber como agir naquele momento ali. Só que tu só vai saber isso se tu te fortalecer na graça. Entendeu? Adiante, vamos lá. Os 10 mandamentos são instrução histórica. Então, tu tem que entender que para tu instruir, inculcar na criança, na esposa, nos irmãos, enfim, tu só faz isso pela graça. Tu só pode fazer isso aqui por graça. Tu só se torna professor dentro de... Por si tu tem que ensinar em casa, então tu é professor. Tu só se torna professor na tua casa, pastor da tua casa, por graça. Não há mérito nosso. Não há mérito nenhum em nós.
Deus viu que eu era bom nisso aqui, então ele me usou para isso. Não. Entendeu tudo errado. A gente só faz isso porque Deus graciosamente nos capacita. A gente viu isso em Filipenses, lembram? Deus realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. A gente só faz alguma coisa na vida cristã por graça. Paulo vai falar aos Coríntios que tudo que nós temos é por graça. Nós não temos mérito. Não há nada que nós não tenhamos recebido. Tu só é professor, pastor na tua casa por graça. Além disso, é por graça que nós temos confiança. Eu sei, eu confio que se eu ensinar isso aqui na minha casa, vai dar bom. Vai dar bom. Eu tenho certeza. Eu confio nisso aqui, eu confio. Eu sei que se eu ensinar isso aqui, vai dar bom. Porque não é eu que estou ensinando, eu não estou inventando nada. Eu só estou pegando aqui o que Deus já disse, ó, pega isso aqui, guarda no teu coraçãozinho aí, e agora tu ensina aos outros. Inculca na criança. Fala disso na tua casa. Então eu confio. Entendeu? Timóteo 3,16. Nós lemos aqui semana passada na leitura do Gruden, lembra? A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir, para tornar o homem perfeito. O que foi, Luiz? Vai lá. Vê, ó, vai lá e daí vê. Se ele deixar tu ficar lá, tu fica. Senão tu volta aqui, tá? Obedece, papai. Então é só por graça que a gente confia que isso aqui vai dar resultado. É por graça. É por graça que essa confiança gera em nós esperança. Eu tenho esperança de que minhas filhas estarão no céu comigo. Eu tenho esperança de ver a minha família no céu louvando a Deus comigo. Porque eu sei que eu confio nessa palavra e ao confiar nela e saber que terá o resultado esperado, isso me gera esperança. Só que isso é graça. Porque eu não tenho como eu produzir isso. Eu não tenho como produzir o resultado. Eu não tenho como produzir alguma coisa. Ok? Entendido? Então lembre-se, vocês... para instruir a tua casa, para instruir os irmãos, tu não faz nada porque tu é bom. Se dependesse disso, tu estava na vala. Deus não queria nada contigo. Por ser bom ou não, Deus já tinha te largado de mão. É graça o nome disso. Certo? Em terceiro lugar, os mandamentos, e aí eu vou continuar agora o gancho que eu usei aqui. Os mandamentos de Deus, eles produzem ética. E eu expliquei para vocês que a ética, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas são fundamentadas nos 10 mandamentos, lembram? Moisés, tratando da lei, toda a lei, todos os 613 mandamentos, todos eles são baseados, fundamentados nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus vai falar dos 2 maiores e ele baseia nesses 10. Jesus, quando fala com o jovem rico, ele vai dizer o que ele tem que fazer e ele menciona os mandamentos da segunda tábua, do amor ao próximo. Paulo, quando vai falar que cumprir a lei é cumprir o amor, porque a lei se resume em amor, ele menciona os mandamentos. Toda a ética bíblica toda ela está fundamentada nisso aqui. Por quê? Porque eu falei para vocês, isso aqui revela o caráter de Deus. Então, se a ética na Bíblia ela é baseada, fundamentada nos 10 mandamentos, necessariamente, para nós sermos éticos, para nós sermos seres morais, nós temos que basear nisso aqui. Quer dizer que não há ninguém, presta atenção, não há ninguém bom o suficiente. Nós, por nós mesmos, não somos bons. Não há bondade, não há moralidade, não há ética intrínseca em nós.
Intrínseca em nós é bom, né? Redundância só para vocês acordar. Não há nada, nenhuma moralidade em nós. Por nós. Oriunda do nosso íntimo. Para nós sermos morais, para nós sermos corretos, éticos, a gente precisa da palavra de Deus, da lei de Deus. Ou seja, se a gente precisa disso, é porque em algum momento houve regeneração. E agora nós somos aptos, o Espírito nos capacita a seguir isso aqui. Quer dizer que antes disso, ainda estava mal. Quer dizer que não tem como nós nos vangloriarmos de alguma coisa que nós éramos no passado. Lembram de Paulo? Série de Filipenses? Lembra? Hebreu de hebreus, descendente da tribo de Benjamim, fariseu, pela lei irrepreensível, obrigado, irrepreensível. Cara, ele está dizendo, eu era o pica das galáxias. É isso que o Paulo está falando. Eu era o pica, não tinha ninguém batia. Ninguém me batia. Ninguém. O que ele fala na sequência? Só que eu considero tudo isso perda. Eu considero tudo isso lixo. E eu expliquei para vocês que o termo lixo ali é lixo e é bosta. Lembra? Literalmente, é bosta. É aquele lixo, aquele churume que tem na rua que tu não quer nem pisar para não sujar os tênis, sabe? É aquilo ali. Olha o que Paulo está falando. Tudo que ele era, tudo que ele fazia, e ele não era fraco, é lixo, é bosta. Como que a gente tem na igreja pessoa que vem e diz: cara, eu fazia tal e tal coisa, eu fazia, acontecia, eu era... Ó, tu não me conheceu antes. Mas que graça é essa? Estão entendendo? Que graça é essa que tu te vangloria nas coisas que... O contrário de Paulo. Paulo está considerando merda. Já nós, a gente tá... Cara, é que tu não me conheceu antes, tu tinha que ter visto. Como assim? Como assim? Eu expliquei aqui também para vocês, né? Eu falei, cara, como que nós temos na igreja pessoas que dizem: ah, cara, eu aproveitei minha vida antes. Ah, hoje eu sou crente, mas eu aproveitei minha vida. Ah, como assim, cara? Então vai aproveitar. Então não fica aqui. Vai, cara, aproveita. Se tu era tão bom lá, aqui tu não é. Aqui a graça tá dizendo que tu é o pior desgraçado que tem. Se é graça, se não é por merecimento, cara, não te vangloria. Senão tu tá te apegando à merda. Aí tu tá pegando merda nas mãos e fazendo isso aqui, ó. Te lambuzando na bosta, sabe? É isso. É isso. Cara, é impressionante como tem mentalidade assim. A pessoa vem e ela... Cara, tu não sabe. Pô, eu fazia, acontecia. Eu fazia tal coisa. Eu não duvido que fizesse. E às vezes era até algo bom. Cara, Paulo era hebreu. Ele era fariseu. Se tu for ver isso no período de Paulo, é que hoje a gente fala fariseu, nós temos um certo aspecto negativo nesse termo. Né? Ah, fariseu, tu tá sendo fariseu. Na época, não. Era tipo gremista. Algo bom, assim, notório, sabe? Louvável. Fariseu, na época, cara, era digno de admiração. Tu falar que alguém era fariseu, ou tu chegar a dizer eu sou fariseu, cara, as pessoas tiravam o chapéu pra ti. O Senhor, sente-se à nossa frente. É isso. Entendeu? E Paulo tá dizendo, ó, pra mim isso é merda. É bosta. Pra mim é igual aquilo que o cachorro acabou de fazer ali, ó. E eu ainda segurei.
Entende? É isso. Não tem como a gente se vangloriar de alguma coisa que nós tenhamos feito. Se a gente considera. E aí que está o primeiro ponto que eu falei. Conhecer a graça. Se tu realmente conheceu, se tu entendeu o que é a graça, se tu entendeu o que é a graça, cara, tu jamais vai fazer isso. Jamais. Porque aí tu entendeu o peso daquilo que tu fazia, o peso de quem tu era e o que Deus fez por ti. Amém? Em quarto lugar, último. Eu expliquei para vocês, a lei é boa. A lei é boa. A lei cumpre o propósito dela. A lei é boa. Isso, por si só, derruba, esmaga, esmiuça qualquer resquício de autossuficiência que tem em nós. Não só o orgulho necessariamente, aquilo que eu falei que a gente se orgulha do que já fez ou como era, mas de autossuficiência, tu ainda achar que tu é bom para alguma coisa. Por si, não. A gente tem que ser honesto. Por exemplo, o que o Kennedy tem de feio, ele toca bem. Ele toca muito bem. Perdão, é que tá de óculos, eu tinha que zoar. O que ele tem de feio, ele toca bem. Ou seja, ele toca muito bem. Então... Olha só. Então, quer dizer que se a gente entendeu a graça e se a gente entende que a lei é boa, se a gente entende tudo isso, quer dizer que agora o Kennedy vai dizer, ou a gente vai dizer que o Kennedy toca mal? Não. Não. A gente não vai mentir. Não, toca bem. Como é que a gente age então? É entender que isso é dom. É Deus sendo gracioso e capacitando ele. É ele não ter orgulho disso e pensar que ele foi capaz de gerar isso em si. Entendeu? Essa é a nossa postura com os dons que nós temos. Essa é a nossa postura com os recursos que nós temos. Tem muita gente, por isso que Paulo vai dizer para o rico não confiar na inconstância do dinheiro. É muito fácil, cara. Tu prosperou, tu adquiriu bens, tu tem uma conta bancária farta, tu conseguiu comprar alguns bitcoins, aí tu começa a confiar, não. Eu me esforcei. Olha, eu me esforcei, graças a Deus. Tu ainda diz, graças a Deus. É que sai só da boca pra fora. O coraçãozinho eu me esforcei e graças a Deus. Só cereja do bolo. Tu tá confiando naquilo ali. Os dons, os recursos e o nosso tempo são dádivas do Criador. É por isso que tu não pode ficar Sabe quando tu vai dar uma cagada e tu fica 3 horas no vaso? Só rolando os rios. Tem um meme, não sei se vocês já viram, a esposa saindo com o cara do banheiro, ajudando meu marido a caminhar de novo depois. Reaprendendo a caminhar depois de uma cagada de 3 horas. Mas, cara, se tem piada é porque tem história, né? A gente tem que administrar bem o tempo que a gente tem. Entendeu? Tudo. Então, como é que a gente faz? A gente entende que isso é dádiva, é um dom de Deus. É Ele que nos deu. Se eu faço alguma coisa bem feita, foi porque Deus me capacitou. A gente não é contra a meritocracia no trabalho, por exemplo. O Thiago e um outro cara trabalham na mesma empresa, os dois estão concorrendo a uma vaga e o Thiago é bem melhor que o outro. Não, ele merece. Não tem problema de dizer, parabéns, irmão, tu mereceu. Não é isso. O problema é achar que ele mereceu e isso é próprio dele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É tu entender que tudo que tu tem é Deus que te capacita.
A nossa postura é essa. Tu pode ser bom em alguma coisa, mas tu não vai confiar nisso e achar que isso veio de ti mesmo. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te capacitou. É Deus quem está te mantendo capaz. Certo? Além disso, a lei é boa e ela nos torna conscientes do pecado. A lei, a função dela, Paulo vai falar isso aos romanos, Paulo vai repetir, não tão abertamente como aos romanos, mas ele vai falar aos coríntios. A lei, ela tem uma função, ela cumpre uma função, que é demonstrar para nós, que é mostrar para nós que a gente não consegue cumprir ela. Nós temos 10 mandamentos, né? 10, só 10, barbadinha. 10. Deus deu menos mandamentos para nós do que a gente dá para os filhos em casa. E ainda assim a gente não cumpre. O mínimo que a gente precisa é se dar conta, pô, eu sou pecador tal como meu filho. Eu não posso exigir mais dele do que Deus está exigindo de mim. Tu entende que a graça ela tem que te fazer ponderar isso? Ela tem que te fazer entender. A graça tem que fazer com que a gente entenda que nós somos pecadores. A gente precisa de um Salvador. Mas isso no chão da fábrica, como é que funciona? Tu vai entender que tu é igual ao teu filho. Aquela desobediência dele lá é a mesma coisa que tu faz com o teu pai. Não adianta, é muito fácil e é muito bonito quando é da boca para fora. Eu sou pecador. A lei ela tem um propósito de me mostrar o meu pecado. Eu sei que eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Ah, mas e no chão da fábrica, meu? E no dia a dia, como é que isso reflete na tua casa? Como é que isso muda o teu trato com a família, com a esposa, com os filhos, com os teus parentes? Entendeu? Tem que refletir no dia a dia, na vida prática. A lei é boa e ela cumpre esse propósito. Ok, entendi. Mas e agora? O que eu faço com isso? O que isso muda no meu dia a dia? Amém, gente? Amém. E, por último, na verdade, penúltimo, tem um bônus depois. A graça, ela nos revela Deus. A lei nos revela Deus, perdão. Só que isso é por graça. Deus se dar a revelar a nós é graça. Deus precisaria se revelar a nós? Não. Se ele faz, é graça. Correto? Então a gente precisa buscar conhecer o Senhor. Se isso é uma graça dele para nós, a gente não aproveitar, a gente não correr atrás, não se esforçar para conhecê-lo, é tolice e mais é pecado. É pecado tu não querer conhecer mais o Senhor. Eu já expliquei algumas vezes, eu acho que até foi, acho que eu já falei para vocês também, mas toda boa dádiva do Senhor, presta atenção, toda graça do Senhor, todo dom, todo presente de Deus para nós, não só é algo que nós devemos estar de braços abertos e esperando, vem, pode vir, Senhor, a hora que quiser, pode mandar. Não. Nós temos que ir atrás delas. Alguns exemplos. Eu já falei isso, alguns de vocês já devem estar os ouvidos desse tamanho de ouvir isso aí, mas enfim. Crescimento espiritual. É graça? É dom de Deus? Nós temos que buscar ou não? Uma esposa é dom de Deus ou não? Provérbios fala isso. Quem encontrou uma esposa recebeu um presente do Senhor. Tu fica no teu quarto esperando a hora que Deus quiser ele vai me mandar uma esposa. Não, tu tem que ir atrás. Vai, luta, trabalha, te forma, dá teu jeito. No caso do João vai ter que fazer uma plástica, alguma coisa, coitado. Não tem uma construção, alguma coisa. É verdade. Graça. E se tu achou Olha só. Atenção. Gente, ó. Pra tu casar, tu pode começar a parar com as respostinhas.
Crescimento espiritual, uma esposa, filhos. O salmista diz, né? Os filhos são herança do Senhor. Gênesis, quando fala da criação do homem e da mulher, diz: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Ter filhos é uma bênção do Senhor, é uma dádiva. Então não adianta tu ficar, eu sou aberto à vida. É muito bom na teoria, né? Ah, mas e aí, tu vai atrás, tu quer filhos, tu busca por filhos? Entendeu? Agora eu quero esbanjar um pouquinho, eu não vou ir para o texto, eu quero que vocês leiam comigo um pouquinho. Vão em Efésios. Só para a gente encerrar, Paulo vai falar sobre a graça e eu quero que a gente entenda um pouquinho o nosso dia a dia. Eu falei sobre o chão da fábrica, eu falei sobre nós aplicarmos isso aqui para a vida prática, para a vida cotidiana. E eu quero que a gente entenda em que contexto essa vida acontece. Foi, acharam? Efésios 6:10. Nós vamos ler até o 19, perdão, até o 20, e depois nós vamos pular lá para o 24. Achou aí? Então vamos lá. Efésios 6:10. Deixa eu abrir a minha aqui. Eu estou com o texto impresso, mas eu quero ler na Bíblia. Ó, vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó o fortalecimento que eu falei, tu buscar fortalecimento. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há alguém que te odeia e vai armar ciladas para te derrubar. Esse ser existe, apesar de o mundo hoje negar a existência dele ou viver como se ele não existisse. Tá? Verso 12. Porque a nossa luta, ou seja, nós temos uma luta então, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, PT, óbvio, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso o quê? Porque nós estamos num contexto de luta, de batalha. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, aos portantos da Bíblia, eu amo isso aqui. Portanto, tá, agora, o que a gente faz? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha como tu precisa conhecer a lei para entender a graça. Tá vendo? Tu precisa estar capacitado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, tem que orar pelos irmãos, especialmente para quem estiver nesse lugarzinho que eu estou aqui, para que ao abrir da boca a palavra do Evangelho seja conhecida. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ok? Entenderam? Nós estamos no contexto de guerra. Se nós estamos no contexto de guerra, de batalha, a gente precisa estar armado, a gente precisa estar com a armadura, nós precisamos estar, ou seja, de acordo. Tu tá vestido de acordo com o contexto que tu tá. É uma batalha? Então te veste a caráter, te equipa, ok? Vai lá no verso 24 comigo. O quê? A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica em pé. O que Paulo está dizendo aqui? Tem um contexto, tá? A gente está inserido num contexto. Que contexto? De batalha. Tem alguém que nos odeia e esse alguém vai armar ciladas contra nós.
Este mesmo ser que nos odeia e vai armar ciladas, ele está constantemente nos atacando e nós temos que revidar. Nós temos que revidar. Por isso, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não só se defende, a igreja ataca. Nós atacamos o inferno. Este é o nosso contexto. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Para isso, para esse contexto, no dia a dia, o que Paulo diz? Ele encerra dizendo como? A graça do Senhor Jesus. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu precisa da graça para resistir todo dia os ataques do diabo contra a tua vida e contra a tua casa. Tu precisa da graça de Deus todos os dias. É pela graça que tu está de pé. É pela graça que tu está aqui hoje. É pela graça que tu não caiu em pecado. É pela graça que tu não foi morto. É pela graça que tu não está derrubado, destruído. É por graça. É por causa da graça de Deus que nós estamos hoje como homens, como igreja, lutando pelo avanço do Evangelho. Tu entende isso aqui ou não? É pela graça. É a graça que nos capacita, que nos fortalece. É a graça que nos regenera. É a graça que nos santifica. É a graça que nos faz crescer. Tu só cresce, tu só avança, porque Deus é gracioso e Ele te capacita. É como se tu estivesse avançando num deserto totalmente cheio de espinhos e abrolhos e plantas venenosas, e Deus vai na frente limpando com uma enxada o terreninho para tu ir caminhando e avançando. Basicamente é isso. Tu não tem condições, Deus te dá. Tu não consegue, Deus te ajuda. Isso é graça. Para nós vivermos a vida de acordo então com a vontade de Deus, a lei, nós precisamos antes da graça. Nunca esqueça disso. Se tu quer te manter de pé, se tu quer te manter fortalecido, se tu quer te manter em comunhão com Deus e com a igreja, tu precisa da graça. Tu precisa disso aqui. Não tem como. Não tem como. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Amém. Eu quero que vocês orem. Eu quero... Vem mais perto aqui. Vamos mais perto. Eu quero que a gente ore uns pelos outros. Eu quero muito que a gente ore uns pelos outros. Eu sei que a gente está em poucos, eu sei que a gente está num ambiente quieto, mas eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo agindo no nosso meio. Eu creio que Deus tem muito a fazer ainda em nosso meio, em nós e através de nós. E eu sinto que Ele está fazendo isso. Pode parecer imperceptível, pode parecer tão pequenininho, tão incipiente, mas Deus ainda vai fazer muita coisa aqui. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esses caras aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus. É graça da tua parte eu estar rodeado de homens que estão buscando mais de ti, que querem mais do teu Espírito, que querem mais da tua graça, que querem mais do teu fortalecimento. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui. E eu quero te pedir neste momento que tu capacite cada um deles, que tu habite no coração de cada um deles, e encharque a vida deles com o Espírito Santo, encharque a vida deles com graça, com unção, capacita, regenera, fortalece. Ó Deus, instrumentaliza cada um para estarem fortalecidos, para estarem enfrentando frente a frente as forças inimigas, para estarem, Senhor, lutando contra o tentador, lutarem contra o inimigo das nossas almas. Abençoe, Senhor, derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama da tua graça sobre a vida de cada um, que haja poder do Espírito Santo, que haja poder, Senhor, sobrenatural na vida dos meus irmãos, que haja poder da tua parte, Senhor, para que nós venhamos ter irmãos fortalecidos, homens fortalecidos, casas, famílias fortalecidas e uma igreja fortalecida. Em nome de Jesus eu oro, eu apresento cada um deles a ti, eu encomendo cada um deles a ti. Abençoa, Senhor, capacita, Senhor, enche do teu Espírito Santo, enche de força, enche de poder, que ao levantarem as suas mãos, que ao levantarem a sua voz, haja poder do Espírito nas suas casas, haja poder do Espírito na vida daqueles a quem eles estiverem ministrando, haja transformação na vida das pessoas que estiverem ouvindo eles, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a cada um, fortalece. Fortalece, Deus. Fortalece. Dá força, dá força, dá força, Senhor. Em nome de Jesus, que haja unção na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, pela graça do Senhor, pela graça de Jesus, é que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. É tudo sobre Jesus. Bendito é o nome dele. Nós estamos aqui por causa do nome dele. A gente não vem aqui para comer carne. Também. Mas a gente vem aqui por causa do nome de Cristo. A gente vem aqui por causa dele. A gente tem um propósito. Tornar o nome de Cristo mais conhecido.